noite a todos, os prezados irmãos, as prezadas irmãs, presentes. Inicialmente, nós rogamos a gentileza de que todos coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso. Vamos iniciar os nossos estudos evangélicos dessa noite, agradecendo a Jesus a oportunidade abençoada de mais uma vez nos encontrarmos aqui, pedindo ao Mestre que nos auxilie na compreensão da sua boa nova e que possamos enquadrá-la dentro dos nossos corações, no campo do nosso sentimento, em busca do aprimoramento tão necessário para cada um de nós. Rogamos a Jesus que ampare a todos aqui presentes, que ampare os nossos lares, os nossos familiares, especialmente aqueles que se encontram adoentados, que essas bênçãos possam recair sobre os nossos irmãos que se encontram aqui no plano espiritual, amparando e abençoando a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos hoje o item de número 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centímetro. São ensinamentos de Jesus registrados em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. No livro O Consolador, pergunta 337. A pergunta é a seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Resposta de Emmanuel: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida. Perseverando, a atitude rancorosa daquele, ou seja, do adversário, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no seu coração. Passamos a palavra para o nosso irmão Ivan para iniciar os comentários desta noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e ampare em mais essa noite de estudos. Bom, meus amigos, ao longo desse mês de dezembro, nas reuniões de terças-feiras,
estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Bem-aventurados os misericordiosos. E na semana passada, os irmãos devem se recordar, nós iniciamos o estudo desse capítulo pelos comentários dos itens 1, 2 e 3. E dando prosseguimento, então, hoje passaremos a refletir sobre o item 5, cujo subtítulo é Reconciliação com os adversários. É sempre muito importante contextualizar os ensinamentos de Jesus para conseguirmos absorver o máximo de aproveitamento de suas lições de vida eterna. E a reconciliação com os adversários, ela está inserida dentro do estudo do perdão, da indulgência, da misericórdia, que são virtudes pelas quais Jesus deu uma ênfase muito grande. Jesus destacou de forma muito clara, durante toda a sua missão, a importância dessas virtudes. E o trecho evangélico objeto do estudo de hoje, lido agora pelo nosso irmão Euler, foi proferido pelo Cristo no Sermão do Monte, o Sermão das Boas Aventuranças, que representa, meus amigos, o resumo sublime de toda a doutrina do Cristo. E o apóstolo Mateus, que na época se chamava Levi, registrou as bem-aventuranças. Foi o evangelista que registrou esse sermão de forma mais completa. Ele se dedicou, ele dedicou 3 capítulos inteiros para registrar o Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7. E se nós pegarmos esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, e ler do começo ao fim, é impressionante como iremos verificar que boa parte das lições que Jesus proferiu nessa ocasião maravilhosa, nesse dia tão especial para a humanidade, boa parte está relacionada com esse tema, com o perdão, a indulgência, a misericórdia, a necessidade de compreendermos e buscarmos a reconciliação com os nossos adversários. E antes de adentrarmos especificamente nesse item 5, vamos rapidamente passar pelos 2 primeiros itens desse capítulo, o item 1 e 2, para ter um ponto de partida nos nossos estudos. Diz lá no item 1 o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vejam, a primeira observação que precisamos nos atentar aqui é que o verbo está no futuro: obterão misericórdia. É claro que ao termos uma conduta misericordiosa, ao agirmos já dentro dos padrões dessa virtude, aqui na terra, enquanto encarnados, me desculpem, nós já teremos aí benefícios, colheremos bons frutos por estar agindo dentro da misericórdia. Mas os principais efeitos, os maiores benefícios virão na vida futura, lá no mundo espiritual, quando retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos. Então, sendo misericordiosos, obteremos misericórdia. E de que forma isso funciona? E o item 2 já nos dá aqui uma dica, Jesus diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial
também não vos perdoará os pecados. Então, podemos perceber que somos nós mesmos quem definimos a régua pela qual nós seremos julgados, porque nós seremos julgados de acordo como tivermos julgados os nossos irmãos. Se tivermos sido muito severos, muito rigorosos, implacáveis, as leis divinas, né, nos reservarão aí as consequências dessa atitude. Por outro lado, se formos indulgentes, compassivos, tolerantes, receberemos esse olhar, né, essa análise mais tolerante e compassiva por parte de Deus e de suas leis. E tal critério, meus amigos, decorre da lei áurea, do mandamento maior da doutrina cristã: amai o próximo como a si mesmo. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, e não faça aquilo que você não gostaria que te fizesse. Então, né, quando nós erramos, quando nós cometemos um equívoco, prejudicamos alguém, nós não gostamos de ser perdoados? Não é isso que a gente deseja quando a gente pisa na bola? Então também devemos agir dessa mesma forma. É um critério básico. E a misericórdia, a indulgência, o perdão devem ser buscados então o tempo todo por nós, sempre, porque nós erramos incontáveis vezes, criaturas imperfeitas que somos, né? Nós a todo momento estamos cometendo algum equívoco. Então, como que nós iremos nos arvorar na posição aí de severos, rigorosos, se nós mesmos a todo instante cometemos algum erro? Foi por essa razão que Jesus, né, nos disse, né, ao responder à pergunta de Simão Pedro: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele respondeu: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão deve ser ilimitado, não tem limite mesmo, porque mesmo quando a criatura evolui ao ponto, né, de se tornar um espírito superior, ou até mesmo um espírito puro, nós temos lá no exemplo de Jesus como que ele fez durante o julgamento da mulher adúltera. Ele disse para ela, né, mas eu também não te julgo, mas e não peques mais. Então, se nem os espíritos superiores puros, né, julgam os nossos erros, quem somos nós para julgar os outros? É nessa linha de raciocínio que temos que realmente começar a pensar. Agora, adentrando de uma forma mais direta no tema da reconciliação com os adversários, vejamos algumas das diretrizes que Jesus nos deixou sobre esse ponto específico. Disse o mestre: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho de irmão. Reconciliai-vos o mais depressa possível, enquanto estáis com ele a caminho. Então nós temos essas duas diretrizes bem específicas nessa questão de reconciliação com os adversários. Ou seja, Jesus nos orienta a buscar essa reaproximação, essa reconciliação de forma caridosa, discreta e o mais depressa possível. Foi nesse sentido que nós vimos aqui na questão 337 do livro Consolador, onde Emmanuel, né, respondeu como que significa, né, essa expressão, qual que é o alcance dela: concilia-te depressa com seu adversário. E na questão anterior, na 334, na verdade, tem também um complemento dessa questão,
onde foi perguntado a Emmanuel: antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esquecimento do erro? E aí a resposta de Emmanuel: quem perdoa sinceramente, falo sem condições, ou seja, sem impor nenhuma exigência. Esquece a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Veja que então, é possível sim que tenhamos uma conversa amistosa, uma reaproximação ali, como Jesus nos disse aqui, e conversar com ele em particular, a sós, mas de forma caridosa, com o coração puro, querendo mesmo resolver aquela situação, pacificar. Se assim agirmos, estaremos ali seguindo exatamente o que Jesus nos ensina. Mas e se ainda assim não der certo? Aí a questão 337 nos respondeu: cada um cumpre o seu dever evangélico. Você fez tudo o que está no seu alcance, para reconciliar com aquele adversário, aquela pessoa com quem você teve uma desavença, com quem você tem alguma dificuldade de relacionamento. Você tentou conversar ali de forma discreta, caridosa, sincera, e o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Porque a vida na Terra é rápida, a gente não sabe o dia de amanhã. Nós vamos ver aqui os efeitos prejudiciais de uma inimizade que não é resolvida no plano dos encarnados. Quando o nosso adversário morre, a morte não desfaz aquela relação conflituosa, pelo contrário, mais na frente nós vamos conversar sobre isso. Então, o perdão e a reconciliação com os adversários são tão importantes que Jesus, inclusive, estabeleceu um mandamento específico sobre isso: amai os vossos inimigos. Veja, o amai o próximo como a si mesmo já é abrangente e engloba tudo, mas o Cristo quis dar uma ênfase, mostrar a importância da gente se acertar com esses irmãos com quem temos dificuldade. Amai os vossos inimigos. E nós vemos, embora não seja o tema de hoje, nós vamos ver lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo que amar os nossos inimigos é basicamente perdoar-lhes as ofensas, não opor obstáculo a uma reaproximação, é pagar o mal com o bem. Allan Kardec, lá no item 3 do capítulo 12, explica direitinho o que é o amar os inimigos. Não é você ter diante daquele irmão, com quem você teve esses problemas, um sentimento, uma postura exatamente igual ao que você tem com as pessoas que você gosta, com que você ama. É exatamente não guardar rancor, não dificultar uma reaproximação, é pagar o mal com o bem. E Jesus, como Espírito puro e governador do nosso planeta, durante toda a sua passagem aqui na Terra, encarnado entre nós, ensinou e exemplificou isso, especialmente nos seus últimos instantes na cruz, quando ele, nos seus últimos suspiros, elevou o pensamento ao alto, pedindo a Deus que nos perdoasse, pois não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele deixou por último essa grande lição, para ficar marcado mesmo nos nossos corações. Então é algo muito importante que nós precisamos de verdade trabalhar dentro de nós. A gente sabe que não é fácil, perdoar não é fácil, mas é imprescindível. Nós não conseguiremos, meus irmãos,
progredir, evoluir, ser felizes, se não aprendermos a perdoar. E coube ao Espiritismo, mais tarde, aprofundar nesse tema, ampliar os nossos horizontes. E aqui nós temos no item 6, onde Allan Kardec comenta o item 5, o codificador, mostrando que o Espiritismo foi a fundo nos efeitos do perdão. E são vários os efeitos benéficos, maravilhosos. Nós vamos ver aqui que o perdão tem efeito moral, tem efeito no plano material e o efeito espiritual. Vamos lá. Do ponto de vista moral, os efeitos do perdão e da reconciliação com os nossos adversários começam no sentido de que nós iremos receber, o perdão conforme estivermos perdoando os nossos irmãos. Nós iremos crescer espiritualmente, vamos exercitar a misericórdia, a indulgência. Então, o nosso aspecto moral vai evoluindo. Nós vamos subindo degrau por degrau. E isso, meus irmãos, não é de uma hora para outra. Porque muitas vezes a gente acha que o perdão deve ser somente daquelas coisas enormes, né? Um perdão, por exemplo, contra uma agressão aí brutal. Mas o perdão é um exercício no dia a dia e começa com as coisas mínimas. Um espírito já evoluído, que tem facilidade para perdoar, ele chegou nesse ponto começando com pequenas coisas, relevando pequenas atitudes. Às vezes um comentário maldoso contra a gente, uma fofoca, chega no seu ouvido. Aquilo ali você tem que relevar, perdoar, entender que o irmão que está ainda nessa atitude, ele está com dificuldade ainda para compreender a vida. Então, a gente vai crescendo aos poucos do ponto de vista moral, nos tornando criaturas mais bondosas, mais compassivas, mais tolerantes, mais pacientes. Esse então seria o principal efeito do ponto de vista moral. Mas temos também efeitos materiais. Em um primeiro momento, a própria ciência já comprovou que o perdão faz bem para a saúde. E o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento prejudicam o nosso organismo físico, trazem desequilíbrios. A gente sabe que todas as doenças começam no perispírito, dentro das nossas atitudes mentais. E a cura também começa no espírito. Tanto a enfermidade quanto a cura começa no espírito e vai passar pelo corpo. Então, a ciência já nos fala aí dos efeitos materiais benéficos do perdão. Não bastasse do ponto de vista da saúde, evitando doenças, enfermidades físicas e mentais, não podemos nos esquecer que a presença de inimigos, de adversários ao nosso lado, no dia a dia, é horrível. Imaginemos você morar numa casa e dentro do seu próprio lar ter desafetos. E isso acontece. Irmãos que se odeiam, parentes próximos que não conversam um com o outro. Então é super desagradável, é ruim para a gente, clima pesado dentro da nossa própria casa e no ambiente de trabalho, ou na vizinhança. Imagine o tanto que é ruim você ter um vizinho que o tempo todo está te provocando, te prejudicando, e você alimentar isso, ao invés de fazer as pazes, tentar um diálogo. É claro que às vezes, como nós vimos aqui, não vai ser possível, mas a gente faz o máximo que está ao nosso alcance. E, se não for possível, você mantém ali um clima de oração,
né, pedindo a Jesus que abençoe aquele irmão ali, que infelizmente ainda não consegue, né, conviver ali de uma forma pacífica. Mas, se já é ruim termos adversários enquanto aqui encarnados, né, imaginemos, meus irmãos, ter inimigos invisíveis. Aí a situação piora bastante. Porque quando você tem adversários que você sabe quem são, que você identifica, vê, é uma coisa. Agora, quando os adversários estão desencarnados, o problema aumenta e muito. Estamos aqui a falar do gravíssimo problema da obsessão, que é um dos efeitos, né, da falta de perdão. A gente sabe que a obsessão atinge, né, a humanidade inteira. Todos nós, em algum momento, em determinada medida, podemos passar por isso. Ou já passamos, ou iremos passar. Porque nós temos desafetos de vidas passadas, pessoas que prejudicamos em outras existências. Por que que eles estão nos perseguindo agora, na condição de obsessores, de vingadores? Porque não trabalhamos o perdão, nutrimos essa desavença, esse ciclo de ódio. Muitas vezes esse ciclo de vingança está se prolongando por séculos. A gente vê na literatura espírita casos, né, de irmãos que estão se perseguindo há várias existências, os dois estagnados, um querendo prejudicar o outro, né? E quando a gente estuda a obsessão, a gente sabe que na verdade não existem vítimas, porque é muito difícil você identificar quem começou. Vai voltando no tempo, vai voltando atrás, você vai vendo que uma hora um era vítima, na outra foi o adversário que provocou, e eles vão trocando de papéis. Então, meus irmãos, né, o Espiritismo nos mostra que toda aflição, toda dor tem uma causa. E se essa causa não está nessa vida, ela está em vidas passadas. E a obsessão geralmente decorre das situações que causamos em vidas passadas e que estamos sofrendo ali uma perseguição por conta de uma vingança. Ao invés de termos resolvido uma situação que às vezes era até banal, nós alimentamos aquele ódio, a picuinha, e a coisa vai crescendo e pode gerar uma tragédia. Vários crimes, várias tragédias humanas decorrem de processos obsessivos. E por que Deus permite isso? Allan Kardec perguntou isso à espiritualidade, né? Lá no Livro dos Espíritos, a partir das questões 465 e seguintes, Allan Kardec perguntou à espiritualidade por que Deus permite que espíritos desencarnados prejudiquem aqueles que estão encarnados. E muitas vezes pessoas que nessa encarnação estão levando uma vida correta, mas sofrem uma perseguição ali feroz. Por quê? E a resposta dos espíritos é, resumidamente, no sentido de que Deus permite a obsessão como expiação ou prova, né, para que nos eduquemos, aprendemos a perdoar, que aprendemos a reconciliar, a amar, inclusive os adversários. Então, quando a gente começa a nutrir esses bons sentimentos e realmente querer resolver todas essas pendências, as chances de nós continuarmos sofrendo processos obsessivos diminuem muito. Quem vive num clima de tolerância, de indulgência, de misericórdia, de perdão, que não quer arrumar confusão com ninguém,
dificilmente vai passar por dessas situações mais graves. Pode sim acontecer, mas não numa intensidade assim tão prejudicial. De forma que não temos dúvidas de que o perdão é imprescindível para todos nós, meus irmãos. E ao perdoarmos, estamos fazendo bem àquele irmão, porque estamos ali aliviando talvez uma carga de remorso, de sentimento de culpa, ajudando a soerguer alguém que às vezes cometeu um erro e te prejudicou. Mas os principais beneficiados somos nós mesmos. Quem perdoa é o primeiro a se libertar desse ciclo vicioso de ódio, de vingança. E somos herdeiros de nós mesmos, né? Cada um colhe aquilo que planta. Bom, resumindo, é muito melhor, é mais leve, mais fácil, viver cercado de amigos. E é por isso que precisamos fazer o máximo ao nosso alcance para transformar adversários em amigos. Emmanuel tem uma frase lá no livro Fonte Viva, que ele diz o seguinte: quem ajunta amigos, ajunta amor, e quem amontoa amor, acumula poder. Então, quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Porque o amor é a força mais poderosa do universo. O mais poderoso é aquele que mais ama. É por isso que Jesus é o Espírito mais poderoso da Terra, porque Ele é o que mais ama, é o que mais tem amigos. E Deus é o mais poderoso do universo, porque é o que mais ama em todo o universo, o Criador de tudo. Precisamos então levar conosco essas reflexões para, no nosso dia a dia, nos esforçarmos na prática do perdão. E para encerrar então, meus irmãos, a nossa participação, trouxemos uma página do livro Rumo Certo, que toda vez que vamos estudar esse tema, essa página chama muito a nossa atenção, porque ela abrange vários aspectos do perdão e da reconciliação com os adversários. Ela se chama Agressores e Nós, de Emmanuel, no livro Rumo Certo. E o benfeitor diz o seguinte: quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina que venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, limpar o coração, livrando-o de quaisquer ressentimentos e restabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior nos expresse em harmonia e saúde. Aqui o efeito no campo da saúde física e mental, Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, porque falar é fácil, meus irmãos? Praticar no dia a dia é mais difícil. Então, Emmanuel vai dar umas dicas aqui importantíssimas. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. A luz do novo entendimento nos reportará nos recessos da alma. Observaremos que muito dificilmente estaremos sem qualquer parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis em que cremos vítimas.
recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes. Até que medida nós não causamos, não provocamos, não demos início àquela situação que acabou tomando proporções que não deveriam. As pequenas acusações indébitas, as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante das nossas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e em nosso próprio benefício. Então, diante de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias faltas antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que Jesus nos abençoe a todos. Aos outros eu dou o direito de ser como são. Quanto a mim, eu me dou o dever de ser cada dia melhor. Com essas palavras do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, nós começamos o nosso estudo a respeito do perdão. Jesus nos ensinou que amar ao próximo tem seu ápice, este sentimento tem seu ápice, tem o seu ponto culminante, e essa foi a última experiência aqui na Terra vivenciada por Jesus e mostrada a toda a humanidade, que é a capacidade de nós desenvolvermos o amor àqueles que se constituem como nossos adversários, a ponto de perdoá-los. O interessante é que a doutrina espírita vem aqui e nos mostra um detalhe, que as relações interpessoais hoje são complexas, muita disputa de interesses. É um mundo, esse mundo que nós construímos antes de se tornar um mundo de regeneração, ainda é o mundo dos interesses individuais, em que as nações se atiram umas sobre as outras em nome desses interesses individuais e coletivos, em nome do conceito de raça, em nome da integralidade dos territórios, em nome da necessidade de manter o domínio econômico ou o domínio armado. E sendo assim, a doutrina espírita vem e nos diz o seguinte: olha, o importante é que nós precisamos aprender a perdoar. Mas e para aqueles, em relação àqueles que nós ainda, que não desejam aceitar o nosso sentimento de perdão? Aí vem o Espiritismo e nos mostra de maneira muito clara a solução do problema. Olha, perdoe você. Procure todos os meios para poder desfazer aquela cadeia de ódios. Tenha a grandeza de pedir desculpas. Esforce-se por esquecer os fatos que levaram àquele litígio. E se o seu próximo não estiver ainda em condições de perdoar, a sua parte está feita. Ah, mas eu devo ficar insistindo em procurar aquele que não quer a minha companhia, que não deseja o meu pedido de desculpas? Evidentemente que não. Não temos sequer a necessidade e o dever
de amá-los como nós amamos os nossos amigos e pessoas queridas. Nós temos que perdoá-los, nós temos que esquecer as faltas. E se houver oportunidade da reconciliação, porque o tempo acaba proporcionando isso, que nós estejamos abertos a essa reconciliação. Aqui mesmo nesse capítulo que nós estamos estudando, nas instruções dos Espíritos, tem uma mensagem do Espírito de Simeão maravilhosa. Ele nos informa que o perdão das ofensas deve bater fortemente na nossa inteligência e falar ainda mais alto em nosso coração. Então, perdoar é uma questão de inteligência. O ideal mesmo é nós não gradiarmos desafetos. Mas se isso acontecer, é um ato de inteligência, uma atitude de inteligência a gente procurar desfazer os maus entendidos. E tem uma frase aí, de vez em quando a gente repete, é muito interessante, falo entre aspas: às vezes é preferível ter paz do que ter razão. Se nós formos refletir nisso, isso é uma grande verdade. Muitas vezes nós nos arvoramos em criaturas agressivas em nome da defesa de uma razão, uma situação que nós até temos razão, mas o preço a pagar por fazer essa razão prevalecer, às vezes é altíssimo, não compensa. Então nós temos a regra do silêncio, da humildade, de pedir perdão até por uma coisa que a gente não fez, do silêncio, e deixar para Deus e as regras universais criadas por Deus, e que tudo tende para o equilíbrio, faça com que a verdade apareça no seu tempo. E ela aparece, não tem dúvida nenhuma disso. E nós não podemos esquecer, segundo aqui nos fala Simeão, que em todas as nossas existências nós temos tido a necessidade de sermos perdoados por Deus e também perdoados por um montão de pessoas. Às vezes nossos pais, que é muito comum em nossas vidas, às vezes nós nos colocamos como filhos ingratos, filhos impertinentes, filhos cheios de muita razão, e às vezes agredimos aqueles que nem merecem isso, e eles nos perdoam, principalmente as mães, que têm essa capacidade inata em seus corações. E o nosso irmão Simeão repete os ensinamentos os fatos ocorridos na vida de Jesus, que estão no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, em que Jesus, no seu último encontro com os discípulos, que foi na Santa Ceia, um encontro com todos eles, em que ele pôde partilhar a mesa e proferir tantas profecias e ensinamentos para a humanidade, e João retrata isso tudo de forma até poética. O Evangelho de João é um evangelho extremamente poético. E lá para as tantas ele conta que Jesus disse o seguinte, vou ler aqui, capítulo 17, versículo 5. Jesus, em oração, ele se dirige a Deus e diz o seguinte, meus irmãos: glorifiquei-te na terra, Senhor, testemunhei sua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste, neste instante, a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes de que esse mundo existisse. Meus irmãos, embora a gente sempre saiba que Jesus é o grande artífice do nosso ordem, chefiando, dirigindo uma pleiade de milhões de espíritos que se incumbiram de plasmar o nosso planeta há 5 bilhões de anos atrás, dizem alguns estudiosos. Quando o mestre fala assim, ampara-me com a luz que me deste muito antes de que esse mundo existisse, aí a gente começa a ter uma noção, meu Deus, que espírito é esse? Que há bilhões de anos atrás já tinha evolução e inteligência, poder suficiente
para poder manipular as forças da natureza, das forças universais, para poder plasmar o mundo como o nosso, desde a sua forma, a sua temperatura, até a criação da vida aqui no planeta, dirigindo uma equipe imensa de outros espíritos sábios para que o nosso mundo fosse criado e que cumprisse num determinado tempo as leis de Deus. Foi esse ser que veio aqui, há 2000 anos atrás, falar de perdão e de amor. E para criaturas tão primitivas como nós, o que ele tinha que ensinar? Ele tinha que ensinar isso, porque nós só conseguiríamos nos tornarmos seres angélicos, intelectualmente, moralmente superiores um dia, se nós passarmos pelo teste do amor, que se exterioriza no seu ápice através do perdão do nosso semelhante, extinguindo as manifestações pessoais de barbárie que nós ainda somos capazes de fazer, e influenciando a comunidade com a qual convivemos, para que também haja assim. Por isso que Jesus veio trazer a lição insuperável do amor. E quando ele está diante dos seus discípulos, ele diz: meu Pai, eu cumpri a minha missão, me abençoe agora para a última etapa dela, que era a etapa do Calvário, onde ele, como ninguém, haveria de nos ensinar de maneira muito clara o significado do perdão das ofensas, ligando aos ofensores à condição de ignorantes. E fomos nós. Então, meus irmãos, nós verificamos que Simeão, ainda nesse capítulo, nos ensina que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Isso significa o quê? Nós temos que começar a perdoar as pequeninas coisas do dia a dia. Alguém que faz uma brincadeira de mau gosto, outro que fala alguma coisa que não deve, um gesto de indelicadeza, às vezes um esquecimento em relação a gente. Eu pertencia a uma instituição, uma ocasião, extremamente respeitável, mas eu participava dos eventos, e quando alguém que tinha já tinha tido alguma experiência lá, ou era alguém que de certa maneira pertencia àquela instituição, tinha o nome esquecido nas saudações, a pessoa levantava, saía e ia embora. Às vezes não era convidada para sentar numa mesa que não cabia todo mundo, ficava depois resmungando nos corredores, dizendo que foi feito um desfeito em relação a ele. Então nós temos que começar a perdoar essas coisas absolutamente desnecessárias da gente vivenciar. E vamos nos preparando cada vez mais para ir perdoando situações mais graves. A ingratidão, por exemplo. A ingratidão é dificílimo da gente perdoar, não é mesmo? Tem gente que fala assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Eu já ouvi falar muitas vezes isso. Mas a gente tem que compreender que nem todo mundo ainda alcançou a virtude de ser grato. E não é por causa disso que a gente vai deixar de ajudar essa pessoa de novo. A gente vai deixar de compreendê-lo, de conviver, de entender, de passar por cima, de continuar gostando da pessoa. E às vezes a gente leva a sério a ingratidão dentro do lar. E tem famílias inteiras que não se conversam, que não conseguem se entender por causa de desculpa é essa: fulano é ingrato, fulano é isso, fulano é aquilo. E às vezes irmãos não conversam com irmãos, filhos não conversam com pais, parentes não conversam entre si, etc. Paulo de Tarso, meus irmãos, nos ensina que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. E nós precisamos de perdão. Nós vimos aqui há pouco a leitura de que se nós não perdoarmos as pessoas enquanto estivermos a caminho com elas, nós vamos ser levados para o juiz, depois vamos ser levados para o ministro da Justiça, segundo aqui as tradições evangélicas, e depois vamos ser metidos em prisão. Prisão que é essa? A prisão da consciência culpada,
Nós chegamos no mundo espiritual, estamos diante do nosso eu. Esse aqui é o grande teste, é a grande avaliação que todos os dias passaremos. Nós vamos chegar lá, vamos estar diante de nós mesmos. E aí nós vamos ver a quantidade de bobagem que a gente não relevou, a quantidade de briga desnecessária, a quantidade de discussão sem propósito nenhum, a quantidade de mal que a gente cometeu e de bem que a gente deixou de fazer por causa de vaidade, de orgulho, a quantidade de saúde que a gente perdeu por guardar veneno dentro dos nossos corações, porque rancor não é outra coisa a não ser veneno, e a gente guarda isso às vezes, né? Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos, e perdoar os amigos é dar-lhes uma prova da nossa amizade. É uma bênção fazer isso com relação às pessoas que nós gostamos, que às vezes pisam na bola para a gente, né? Como a gente diz, por fraqueza, por descuido, mas nós não vamos destruir uma amizade, às vezes por causa de algo que nos foi feito e que às vezes está mal explicado apenas. Não é verdade? Diz o grande, o imenso Mahatma Mohandas Karachand Gandhi, né? O grande libertador da Índia, um espírito de escola, um espírito evoluidíssimo que andou aqui pelas planícies da Índia, formou na África do Sul como advogado, voltou para a Índia para libertar seu país, pregando a não violência, pregando a libertação do povo, que o povo só conseguiria se libertar do grande império inglês, onde o sol nunca se põe, né? O inglês se fartava de dizer isso, o império inglês é tão grande que o sol nunca se põe sobre o império inglês, pois ele libertou a Índia da Inglaterra sem dar um tiro. E ele dizia, sabe o que, meus irmãos? Que os fracos jamais perdoam, porque o perdão é uma característica dos fortes. Olha que bacana. E disse mais, que é um ato de extremo heroísmo nós conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem. Martin Luther King, grande líder religioso e pacifista dos Estados Unidos, morto tão brutalmente pela ignorância humana, ele dizia que a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. E portanto o ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode também fazer isso. E com perdão, conclui ele, nós não somos capazes de mudar o passado, mas somos capazes de mudar o futuro. Bonito, né? Bacana demais esse pensamento. E a gente sempre se lembra aqui de uma das pessoas mais fantásticas que já passaram aqui no nosso tempo, contemporâneo a nós, foi o Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso por causa do apartheid que existia lá na África do Sul durante 27 anos, sem ter feito absolutamente nada, apenas porque ele não se conformava com aquela segregação horrorosa que existia naquele tempo. Depois que ele foi solto, e o país estava em conflagração, né, porque existia a real possibilidade de uma mudança para que a maioria negra pudesse, de fato, tomar o poder naquele país, e isso estava em vias de ser feito através de uma guerra civil sangrenta, de ódio, de rancor dessa maioria. O que ele fez? Ele saiu da prisão no dia que ele foi libertado, segurando uma faixa que estava escrita assim: perdoar e esquecer. E ele o tempo todo pediu aos seus compatriotas, aos seus companheiros, que não buscassem a liberdade e o poder à custa do sangue e do ódio. E ele conseguiu, em grande medida, ele conseguiu. Para vocês verem, meus irmãos, a força do exemplo, não é verdade? E nós estamos chegando aqui no Natal.
Semana passada, agora, domingo, no início dessa semana, nós tivemos a nossa festa de Natal para comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos momentos mais emocionantes que a gente vivencia aqui no Solar. Confesso para vocês. Porque esse dia é o estuário de tanta coisa boa, de orientadores e orientadoras que se preparam o ano todo para poder ajudar as crianças a ensaiarem os números singelos, mas extremamente belos, de pessoas que se deslocam para poder organizar um coral que saia tão bonito como saiu, de irmãos nossos que trabalham vários meses, né, Maria, em casa, para poder recuperar brinquedos imprestáveis e transformá-los em brinquedos novos para poder dar para as crianças e arrancar delas um sorriso no rosto. Então é um dia que a gente fala em homenagear o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que na realidade nós nos voltamos profundamente para os nossos corações e nos enchemos de emoções. Comigo é assim, pelo menos. Até porque eu participei desses dias todos de Natal aqui no Solar, desde muito pequeno, e já lá se vão 64 anos. E não me esqueço de quando minha mãe me obrigava a decorar aquelas coisinhas enormes. E ai de mim se eu não falasse todas as estrofes com perfeição, entonação gestual. E era assim uma alegria, e era o nosso Natal verdadeiro, e é ainda o Natal verdadeiro, em que nós entramos em comunhão com Jesus, que, como nós sabemos, se aproxima do planeta nesses dias, e inspira os nossos sentimentos com aquele sentimento maior que Ele nos ensinou, que nos exemplificou em seu código de conduta iluminada e ética pelo seu Evangelho, especialmente na questão da paz e da confraternização universais, que passam necessariamente pelo perdão, meus irmãos, minhas irmãs. Conta-nos, irmão X, que Simão Pedro, que foi crucificado em Roma, a mando de Nero, e que ao crucificá-lo, ele pediu que de forma alguma ele fosse crucificado igual a Jesus, porque ele não merecia essa honraria, e pediu que o crucificassem invertido, de cabeça para baixo. E Pedro, então, quando se dirigia ao seu suplício, nos narra Humberto de Veras Campos, conhecido pelo codinome, pelo pseudônimo de Irmão X, que Pedro, o velho apóstolo, depois dos 80 anos de idade, de cabeça branca, destacava-se naquela turba amotinada que ia crucificá-lo na Via Ápia, como se fosse um pai generoso diante de filhos inconscientes. Muitos irmãos do Evangelho que já permeavam a cidade de Roma estavam ali ao seu lado e ficaram assim impressionados com a serenidade do apóstolo, já de cabelos brancos, das duras experiências. Mulheres cristãs, meninos, meninas, rapazes, moças, se embaralhavam-se diante do povo e no cortejo adentro, para poder beijar as suas mãos naquele último momento. E Pedro não se representava ali como um vencido pelo mundo, mas andava, apesar de alquebrado, transparecia não uma criatura humilhada, um soberano humilhado, mas sim alguém que se dirigia para o inesperado triunfo. Até os soldados da escolta respeitavam o
o grande apóstolo, porque ele havia curado parentes seus nas catacumbas, ao promover as orações e os encontros com os cristãos, e o respeitavam. Só um dos pretorianos ali presentes estava numa situação diferente, de desequilíbrio em relação aos demais. Era o Sertório Aniceto, era o nome desse centurião, que era um destacado elemento da expedição e que não poupava gritos e apupos em relação ao supliciado. E ele desejando quebrar aquela atmosfera de respeito e reverência que existia ali, ele chegava para perto de Pedro aos gritos e dizia: "Para frente, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena." Isso aos gritos. Mais adiante ele dizia: "Não abuse da crendice do povo, seu ladrão imundo, porque chegou o seu fim." Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio, transbordando serenidade. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava a Jesus que enviasse novos obreiros valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No fundo do seu coração, ele ardia de saudade do Mestre e desejava de maneira ansiosa retomar-lhe a companhia como no passado. Escalando a colina, não longe do campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do rio Tíber, que é um rio que corta Roma no meio, espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas, os jardins. No entanto, ele regressou seu pensamento para a Galileia antiga e distante, buscando Jesus no seu pensamento. Reviu o lago de Genezaré em seus dias mais belos, quando ele pescava junto dos seus irmãos e amigos, as multidões simples e generosas, Jesus repartindo o pão, a verdade, o consolo e a esperança. E por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Dalmanuta, as romãzeiras de Betsaida, as quintas frutescentes de Magdala e dos pequeninos vinhedos de Cafarnaum. E apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro das brisas quando a sua barca navegava pelas ondas calmas. Reconstituía, maravilhado, as pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos, que ele próprio, Pedro, entregara ao próprio coração. Atingido o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro com Cristo. Nem prestou atenção na sua crucificação. Ansiosamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que se lhe prendiam aos pés e às mãos ao lenho que se lhe erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros tristes, chorosos, agoniados. Detido, porém, na ânsia do repouso, Pedro não via que o tempo estava passando, sem que ele desfechasse qualquer corpo. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Aniceto Sertório, porém, entretanto, não perdia de vista. E reparando que o crepúsculo já baixava, atirou-lhe um pontiagudo calhau na cabeça e gritou:
morre bruxo. O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se a invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por um brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou apenas por alguns momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico ao pé dos próprios despojos e alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam como se dedos invisíveis acendessem luzes deslumbrantes para uma festa no céu. Essa é a mesma poesia de Humberto de Campos para narrar uma situação como essa, dessa manhã, né, meus irmãos? Bendita doutrina espírita, né? Que nos conta o Evangelho, naquilo que o Evangelho não pôde nos contar. Espantado, Pedro observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas. E decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos a endereçar-lhe um inesquecível sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão em que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, apertando contra o próprio coração, qual se transportasse uma frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro nas instâncias de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, com o tempo, logo depois, junto com Jesus, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas de mundos longínquos, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quando ele estava mais integrado no plano superior, eis que ele recebe a visita do celeste companheiro que lhe anunciava uma nova separação. Então chega Jesus para ele: Pedro, infelizmente vou ter que te deixar. Que o discípulo descansasse o quanto ele quisesse, elevando-se a outras excelsas regiões. Mas ele, Jesus, porém, precisava ausentar-se. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando um escuro recanto na vastidão do espaço, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também não. E como outrora demandaram juntos aos quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. E lá vai Pedro com Jesus para o nosso mundo. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Era Natal, meus irmãos, como o Natal que nós fizemos aqui no domingo. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, estremecido de emoção, começou a chorar de alegria. Desejava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade.
queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo, do seu coração, em louvor do Evangelho. Nesse ínterim, aproximou-se Jesus e lhe disse, pertinho do ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Aniceto, o mesmo centurião, a rogar-lhe mentalmente que se compadecesse do seu filhinho, cuja febre demorava. Qual se lhe registrasse a presença, o centurião em pensamento expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não titubeou, não hesitou. Depois de beijar a fronte suarenta do soldado, afagou a criança atribulada que estava em seu colo, impôs-lhes as mãos e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, abraçando seu pai, a feição de uma ave assustada que volta à segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Para o rude legionário de César começava uma nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Querido Mestre Jesus, estamos agradecendo ao término da nossa reunião da noite, esses momentos de paz, de reflexão, que nos levaram a pensar na vida, em Deus, em Jesus, no remédio que nos foi receitado nessa noite para evitarmos muitas complicações no nosso caminho. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos trazer conosco, registrado no nosso coração e na nossa mente, as lições da noite, principalmente no convívio com os nossos irmãos. Abençoe-nos, Senhor, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. E com esta rogativa, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Aqueles que desejarem os passos, podem participar da fila que se formará aqui no salão. Boa noite a todos.